Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade então ao nosso terceiro bloco aqui da aula de núcleo celular. Então aqui a gente viu o componente dos nucleossomos formado pelas histonas. A histona é formada principalmente aí pelas proteínas H2A, H2B, H3, H4 e H1. H1 como se fosse a chave desse nucleossomo, tá? Que fosse compartimentalizar esse material genético. E aí, pessoal, existem variações dessas proteínas, tá? São famílias de proteínas, tudo bem? Então, a gente tem um controle gênico, principalmente dos mecanismos epigenéticos ocorrendo em relação à atividade do nucleossomo. Então, aqui à direita, pessoal, nós temos a imagem que a gente está acostumado a ver sobre um cromossomo, né? Isso aqui a gente tem um centrômero, seus braços. Se a gente pegar uma parte disso daqui e ampliar, a gente vai ver uma estrutura assim, um emaranhado, tá? São chamados de espirais condensadas. A gente pega uma parte desse espiral condensado e a gente vai ampliar e a gente vai ver uma estrutura em torno de 300 nanômetros, tá? Isso aqui é uma fibra de nucleossomos, tá? Empacotados em espiral. Então isso daqui a gente está vendo uma sequência desses nucleossomos aqui. Então a gente pega uma fita desse nucleossomo e amplifica, a gente vai ver a gente vai continuar vendo aqui essa mesma estrutura, mas só que de forma mais aproximada, tá? Quando a gente pega isso aqui, pessoal, a gente começa a ter noção de como que o nosso material genético é extremamente empacotado, tá? Condensado, e como que a célula consegue controlar de forma minuciosa aonde que está cada gene dentro dessas estruturas em diferentes cromossomos, regulando a transcrição gênica, regulando de forma efetiva os processos celulares. Por isso que eu mostrei para vocês na aula de sinalização que quando a gente tem uma sinalização que leva à alteração gênica, essa sinalização ela é um pouco mais demorada, ela é tardia em relação, por exemplo, a uma alteração metabólica enzimática ali a nível celular, tá? Então a gente pega aqui, pessoal, uma estrutura dessa e a gente vai amplificar, a gente vai ter o quê? A gente vai ver a fita de DNA em si. E a gente pega essa fita e amplifica, agora a gente vai ver a dupla hélice de DNA, tá? Quem descobriu isso daqui, principalmente, foi a Rosalind Franklin, tá? E aí o Watson e Crick, eles tiveram a ideia de pegar os resultados da Rosalind e criar como se fosse um modelo, tá? E eles que ganharam a fama como grandes descobridores do nosso material genético, e eles não foram, eles contribuíram apenas para criar um modelo, tá? Quem se sensibilizou, quem descobriu realmente as estruturas foi a Rosalind Franklin, um grupo também, outros grupos de pesquisadores também que estavam envolvidos nessa história, tá? E Watson e Crick, eles só sintetizaram a ideia dos demais cientistas para criar um modelo aí do que seria a dupla hélice de DNA. Então, toda vez que vocês verem um desenhozinho de dupla hélice de DNA, é simplesmente um desenho representativo, tá? Porque o material genético mesmo, ele está aqui, ó, representado nessa estrutura aqui, 3, é uma estrutura que a gente chama como se fosse um colar de conchas, né? Um colar de contas, né? Ou aqueles terços de igreja, né? Que você vai passando as bolinhas assim para orar, não é isso? A gente tem essa estrutura aqui, então, responsável em organizar o material genético. Então, as histonas são proteínas, tá? São famílias de proteínas. Juntamente com o material genético, elas compõem a nossa estrutura do cromossomo. Então aqui mais uma vez o nucleossomo. A gente tem em torno, pessoal, de 200 pares de bases, tá? De nucleotídeos envoltos em cada nucleossomo desse. E a proteína histona, ela tem um papel fundamental, porque ela vai aprisionar, ela vai prender, ela vai ser a chave desse complexo, tá?
E aí a gente consegue fazer o remodelamento da cromatina. Como assim, professor, remodelamento? Sim, a gente vai fazer o remodelamento. Então, imagine que a gente tem aqui, nesse momento, uma cromatina que está altamente compactada e o meu gene de interesse, vou botar aqui em amarelo, ele está aqui dentro, ó. Ele está perdido aqui dentro. E aí como que eu vou então liberar ou descompactar isso? Ocorre a ativação de inúmeras enzimas, como eu vi. Elas vão gerar alterações nessas estonas, tá? Gerando alteração nessa estona, eu venho aqui, vou descompactar. Então aqui o DNA está descompactado e aqui no meio está meu gene, ó, em amarelinho, tá? E aí eu consigo então fazer com que a enzimática responsável pela transcrição gênica chegue a esse local, tá? Então a gente tem enzimas aqui como as ADNase helicases, tá? Que vão participar, e a gente tem enzimas que vão gerar reações de acetilação, metilação, fosforilação, tá? Principalmente na banda N-terminal dessa estona aqui, principalmente a H1. Então a nossa informação genética de uma célula eucarionte, ela está contida aqui no nosso material genético, no nosso DNA. O DNA, ele sofre um processo chamado de replicação durante a divisão celular para formar uma cópia homóloga, uma cópia do cromossomo já existente. Agora, quando eu quero formar um RNA, o nome do processo chama de transcrição. Tá? Então, a transcrição, eu vou ter a formação de RNA, e o RNA ele vai ser traduzido lá nos ribossomos, tá? Para formar as proteínas. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um DNA no núcleo e as mitocôndrias possuem um DNA próprio, muito parecido, muito semelhante a segmentos, a um DNA bacteriano. E a mitocôndria ela vai sintetizar proteínas de sua estrutura, o material genético da mitocôndria. Só que o nosso material genético, o nosso DNA do nosso núcleo, ele controla aí o funcionamento dessa organela, tá? Então, o DNA mitocondrial tem algumas funções, tá? Mas o nosso núcleo que vai regular ali a divisão, etc., uma série de funções a nível mitocondrial. Então, o nosso material genético ele é responsável em armazenar, obter e traduzir as informações genéticas, tá? Então, o DNA, a sequência de DNA vai me dar meu padrão genético. Só que a transcrição genética, ela envolve inúmeros mecanismos, inclusive a epigenética. Então, nem sempre a sequência quer dizer que aquele gene ou aquele produto será formado. Existem outros eventos, tá, que vão participar de modo auxiliar nessa transcrição e tradução gênica. Tudo bem? Outra coisa interessante, pessoal, que a nível laboratorial, a gente estuda, às vezes, o material genético em si. E a gente estuda, tá, o que a gente chama de transcriptoma. Então, são ferramentas para a gente analisar o controle genético. Eu vou aqui só a nível de curiosidade mostrar o que seria isso. O genoma, pessoal, é a nossa sequência de genes dentro da nossa espécie, tá? Só que o genoma ele precisa sofrer uma transcrição. Então a gente tem ferramentas que estudam transcriptoma. Existem milhares de enzimas aqui, fatores de iniciação, fatores de alongamento que são responsáveis em transcrever o genoma, tá? Depois disso, depois que essa transcrição ocorre, a gente tem uma outra ferramenta chamada de proteômica. A proteômica, pessoal, é o que a célula produz.
imagine o seguinte, pessoal. Todas as células do nosso corpo têm o mesmo material genético, não é isso? Um hepatócito, uma célula, um fibroblasto, uma célula conjuntiva qualquer, um mastócito, um neutrófilo. Por que as células são tão diferentes? Por que os nossos tecidos são diferentes, as funções são diferentes? São eventos, principalmente da epigenética, que regulam isso. Então, nem sempre a gente tem, não é porque o material genético é o mesmo em todas as células que eles vão gerar as mesmas proteínas. Então a gente vai ter elementos do transcriptoma e principalmente vão gerar uma proteômica diferente de acordo com cada tecido. Então prestem atenção nisso, tá? Deem uma notada, porque a célula ela vai sintetizar um conjunto de proteína de acordo com o seu tempo de vida, e ele também não é o mesmo, tá? Então imagina que o seu fígado, as células que vão dar origem ao fígado, estou dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Lá no desenvolvimento embrionário, elas produzem uma série de proteínas, uma série de enzimas que você vai envelhecendo, elas vão alterando a formação dessas enzimas, tá? Isso são eventos nucleares, tá? E o estudo da forma como que a célula produz essa informação é chamado de proteômica, tá? Então o genoma, a gente já tem mapeado o genoma da nossa espécie, mas o genoma sozinho ele não significa absolutamente nada, porque eu tenho que entender qual é a forma de expressão desse material genético. Beleza, galera? E em cima disso, depois que essa proteína for formada, ela vai estabelecer uma relação com o meio, com a célula, que é chamado de metaboloma. Tá? O que seria o metaboloma? É o metabolismo. Então eu tenho um gene, eu tenho fatores que vão transcrever esse gene, eu gero uma proteína, proteômica. A proteína ela tem uma função dentro da célula. Essa função é estudada pelo metaboloma. Então imagine a trabalheira que dá para você descobrir, por exemplo, dentro de uma planta, qual molécula ali tem uma atividade biológica ou não, qual é o tempo de produção, enfim, ou um veneno de uma cobra, qual daquelas moléculas ali podem ter um valor comercial, um valor médico, tá? De cunho terapêutico. Então existem ferramentas, tá? Essas ferramentas são utilizadas técnicas para isso, a nível laboratorial, e elas vão me dizer a relação entre o núcleo e o que ele forma, tá? Um núcleo e o que ele forma, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Eu já mostrei isso aqui para vocês na sala de aula, tá? São os nossos nucleotídeos. Então a gente tem aqui um grupamento de açúcar, um fosfato e a base. A gente tem as bases do tipo pirimidinas e as bases purinas, tá? De um modo geral, o DNA ele vai ser formado sempre por guanina, citosina, tá? Timina e a adenina. Enquanto o RNA ele não vai ter a timina, e no lugar da timina a gente vai ter o uracilo. Existem variações dessas, não é lógico, existem várias variações, mas isso é algo extremamente específico. Tá? Então aqui a gente tem a fita de DNA, eu já mostrei para vocês em sala de aula, e aqui a gente tem as pontes de hidrogênio. Por exemplo, a adenina e a timina, elas estão ligadas a duas pontes de hidrogênio, enquanto a citosina e a guanina, tá, elas são ligadas por 3 pontes de hidrogênio. De um modo geral, pessoal, eu mostrei para vocês que o material genético ele é organizado principalmente por esse empilhamento. Vocês estão vendo aqui, ó, na setinha, com essa ligação fósforo-diéster. Então, essa ligação aqui que vai formar a fita. E a dupla fita vai ser formada pelas interações dos nucleotídeos formando as pontes de hidrogênio.
Existem processos, pessoal, que eles são altamente conservados dentro das espécies. Falei isso na nossa primeira aula. Por exemplo, a reprodução, o metabolismo de lipídios, carboidratos, metabolismo de proteínas, moléculas, fatores estão ligados à sobrevivência, tudo bem? E esses genes, eles são conservados, foram conservados ao longo da evolução, mantendo uma mesma matriz biológica, tá? Por isso que a gente consegue utilizar modelos de outros animais para reproduzir um conhecimento que poderia estar ocorrendo no ser humano. Então, a gente tem aqui um processo de replicação, ou o processo de replicação do material genético, que é um processo altamente conservado, tá? A gente tem enzimas como a DNA polimerase, tá? As helicases, as ligases, DNA primases, tá? A DNA topoisoisomerase e as proteínas de ligação de fita simples, tá? São as enzimas que são conservadas, estão ligadas à replicação. Agora, o nosso material genético, ele sofre danos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, ele pode sofrer alterações, danos, tá? Imagine que uma sequência gênica, a gente tem aí a perda daquela ligação, daquela ponte de hidrogênio, um outro grupo se liga de modo errado, a gente tem uma perca de um nucleotídeo dentro do material genético. Então a gente tem toda uma questão de reparo, tá? Esse reparo genético, ele é muito importante para conservar as características das espécies. Se a gente tem um erro e esse erro se permanece, é levado para outras gerações de células, tá? A gente pode ter um desvio de função no tecido, tá? E isso pode comprometer a arquitetura, a fisiologia de todo o sistema. Agora, quando esse erro é somático, é numa célula lá germinativa, num gameta, por exemplo, aí a gente pode ter realmente alterações que podem ser até incompatíveis com a vida. Então a gente tem essas moléculas de reparo, tá? E essas moléculas, elas são conservadas. A gente tem, por exemplo, uma enzima chamada de RAD51, e essa enzima, se eu não me engano, ela pertence a um grupo bacteriano, e ela é responsável em reparar o material genético. Enquanto a gente tem a enzima recombinadora, chamada de REC-A, dentro da nossa espécie, que é responsável por fazer o reparo genético. Aqui a gente tem uma série de enzimas chamadas de endonucleases. Por que nucleases? A gente lembra de nucleotídeo, né? Então elas, ora, vira e mexe, elas regulam quando tem um erro aí no pareamento ou a falta de um nucleotídeo dentro do material genético. Outro fator que está responsável até mesmo pela diversidade biológica e para conservar algumas estruturas do nosso material genético seria a recombinação homóloga. A gente tem algumas estruturas como a junção Holiday, o DNA Only e os elementos transponíveis. Eu mostrei para vocês o que seria essa transposição gênica, né? São segmentos do cromossomo, onde que ora eles estão num lugar que eles expressam, ora eles passam para um lugar que eles não expressam mais a informação. Tudo bem? Então, estruturas altamente conservadas, a gente consegue fazer a analogia entre uma espécie e outra, porque há uma certa conservação nesses elementos para manter o que seria o básico da vida. Vamos lá, então, vamos dando continuidade, pessoal. E aqui, eu não vou cobrar de vocês, tudo bem, galera? Pode respirar, tá? Não vou cobrar de vocês todo esse conhecimento aqui, não. O que eu quero que vocês entendam é que a gente tem uma fita dupla de DNA. E para a gente ter acesso a ela, a gente ativa uma série de enzimas. Aqui nesse caso, a gente está vendo um processo de duplicação da fita de DNA, uma replicação do material genético. Então a gente tem aqui, ó,
além da descompensação, da descompactação do cromossomo, a gente vai ter uma enzima chamada de helicase, tá? Essa helicase, ela vai vir abrindo a fita. E aqui a gente vai ter um complexo molecular, principalmente sendo guiado pela DNA polimerase tipo 2. Essa DNA polimerase tipo 2, ela vai vir na direção. Então eu vou desenhar aqui uma fita de DNA, ó. A fita de DNA, vocês estudaram isso em bioquímica, mas aqui só para a gente dar uma, ela tem uma direção, tá? Ela é de acordo com os componentes moleculares aí que formam. E ela tem o quê? Um lado da fita, pessoal, a gente tem que a gente chama de lado 5, tá? Estou passando aqui de modo bem esdrúxulo, tá, pessoal? Só para a gente não ficar perdido aqui no assunto. E a gente tem um lado 3. Então, essa aqui é a fita, tá? Só um momento que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui no programa. E esse lado aqui é o lado 3. Essa aqui é a fita, vamos dizer que é a fita conservada, é a fita que conserva a informação genética. E essa aqui embaixo é a fita paralela. A fita paralela, ela não vai correr nessa direção igual a fita antiparalela. Só um momento. Então, quando a gente tem a transcrição gênica, pessoal, a transcrição ocorre do lado 5 para o lado 3 do DNA. Tá? Dê uma lembradinha na aula de bioquímica, senão eu vou perder muito tempo aqui explicando isso aqui para vocês, essa parte estrutural. Tá? Agora, a fita antiparalela ela é o inverso. Esse lado aqui eu tenho extremidade 5 e esse lado aqui eu tenho extremidade 3. Então, como que a célula consegue fazer a duplicação numa única direção aqui, obedecendo a ordem genética das duas fitas? Para isso, pessoal, a gente tem um complexo de enzimas, tá, que vão atuar nessa fita aqui, nessa direção, 5 para 3, e a gente vai ter um outro complexo que vai fazer o caminho na mesma direção, mas de modo invertido, na fita antiparalela, caminhando da direção do 3 para a direção 5. Então aqui eu vou desenhar para vocês, tá? Para a gente não ficar aqui em Nárnia, tá? Então aqui é a extremidade 5. Beleza, galerinha? E aqui a extremidade 3. A maquinária enzimática vai escorrer sempre nessa direção, 5 para 3, na fita principal, e na fita paralela ela vai correr na direção 3 para 5. Então, o conjunto aqui formado pela RNA polimerase 2 e RNA polimerase 3, eles vão fazer essa transcrição da direção 5 para 3. Tá? A gente tem aqui enzimas, como as ligases, que a partir do momento que essa fita for sendo formada, então aqui a gente divide a fita, vocês estão vendo aqui, ó. A fita, quando é dividida, para ela não gerar alterações nela, existem umas pequenas proteínas chamadas proteínas ligadoras de fita simples, que vão se ligando a esse DNA, fazendo com que ele não envelope novamente, não se dobre. E aí, esse conjunto molecular aqui, ó, que eu vou desenhar para vocês, ele é responsável em sintetizar a fita da direção 5 para a direção 3. Essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui é chamada de forquilha de replicação, tá? É uma forquilha de replicação. Beleza, galera? E ela segue num sentido único. Então, a fita paralela, ela vem
formando da 5 para 3 e a antiparalela da 3 para 5. Mas como que é feito isso do outro lado, professor? Vocês estão vendo que a fita está aqui, ela vem formando, essas enzimas vêm adicionando esses nucleotídeos, formando uma nova fita aqui. Como que é feito do outro lado? Imagine que na célula existe uma concentração desses nucleotídeos, ou desses fragmentos de DNA lá no núcleo. Esses fragmentos de DNA, pessoal, eles são chamados de fragmentos de Okazaki. Então, anotem isso aí, tá? Olha só. Ó, fragmentos de Okazaki. Desculpa, pessoal. Ó, fragmentos de Okazaki. Olha só. Então, esse é um fragmento de Okazaki. Fragmentos de Okazaki são restos nucleares, fragmentos de nucleotídeos, estão ali no núcleo, tá? E que aí a enzima DNA polimerase do tipo 2, ela vai ser responsável em sintetizar essa fita antiparalela, ou chamada fita descontínua. Então, a gente tem a fita contínua, tá? Eu chamo às vezes de fita principal, beleza? E a fita antiparalela, ou a fita paralela, chamada de fita descontínua, a RNA polimerase tipo 1 vai ser responsável em pegar esses fragmentos de Okazaki e ligar ele formando uma nova fita, tá? Então a gente tem a helicase abrindo, tá? Essa enzima aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, ó, quase deixei passar, a topoisoisomerase, ela impede que esse material genético se enrole, tá? E isso pode gerar quebras no material genético e atrapalhar todo o processo de duplicação ou transcrição gênica. O interessante é entender o que seria essa forquilha de replicação. A forquilha de replicação, então, é um complexo, tá, molecular que é responsável em duplicar o material genético. A gente tem a participação de várias enzimas nisso daí, tá? E aí, pessoal, as forquilhas de replicação, elas não são únicas no nosso material genético. Elas não são únicas. Existem múltiplas forquilhas de replicação em diversos pontos do material genético. Então, imagine, a gente tem cerca de 300 milhões de pares de base de nucleotídeo numa célula eucarionte. Tá? Na nossa espécie, em torno de 300 milhões de pares de base. Então, isso aqui é interessante. Havia já até esquecido de colocar isso. A gente tem 300 milhões de pares de base nucleotídeos. Então, se eu tivesse uma única forquilha, quanto tempo essa célula demoraria para duplicar esse material genético? E isso aqui, com essas múltiplas forquilhas, ela ocorre mais rápido. Por isso que tem que ter proteínas aqui, estruturas como a topoisomerase, para não deixar isso embolar. Imagine um fio de telefone embolado, que você tem que desembolar ele e não pode deixar ele embolar de novo. Quando eu falo fio de telefone, pessoal, não é da época de vocês não, tá? É da minha época, aquele fio que a mãe colocava para pegar o telefone que estava na mesa, e quando estava falando com alguém que ia falar muito, né, com um parente, e você puxava da mesa e ia até o sofá, ou andava pela casa toda, aquele fio todo enroladinho. Outra coisa interessante, pessoal, que 90% do nosso material genético, ele é estrutural. Ele não gera proteínas, ele não codifica nada. E apenas, pessoal, desse emaranhado, 10% dele gera uma proteína, gera informação. Por que eu mostrei isso para vocês? Mostrei para vocês que o genoma é muito interessante a gente entender. A sequência, os pares, enfim. Só que a proteômica que vai realmente falar o que determina de síntese dentro dessa célula. Por quê? 90% do material genético é estrutural, tá? Ele não gera, ele não guarda informações. Agora, 10% são os que são responsáveis em sintetizar proteínas, estruturas, que vai ter realmente
uma função aqui dentro das nossas células. Tudo bem? Então, forquilhas de replicação, existem formas diversas, tá? E elas vão duplicando o material genético para facilitar o processo. E aí, pessoal, quando a gente tem um erro no material genético, a gente tem uma série de enzimas que atuam. Eu mostrei isso para vocês. É uma forma de conservação, conservar as características da espécie, tá? E a gente tem algumas reações que podem levar ao erro. Por exemplo, a quebra da fita de DNA. Pode ser uma quebra dupla, pode ser uma quebra única. Geralmente a quebra de fita dupla ela é mais complexa para o corpo correr atrás aí do prejuízo. Tá? Outra forma é a depurinação, a desaminação. Tá? Então, essas alterações elas geram prejuízos no material genético, como a excisão de bases. Tá? E quando a gente tem aqui, por exemplo, uma excisão de bases, ou a gente perde uma base, um nucleotídeo do nosso material genético, a gente vai ter a ação das DNAs glicosilases, das endonucleases, tá? Que vão fazer a reparação desse material genético. Tá? A gente tem aqui a participação das helicases, tá? Das polimerases, das ligases, quando a gente tem uma quebra realmente, aí, uma perda de um nucleotídeo de forma inteira aí na fita de DNA. Então a gente tem aqui esse desenho, tá? Então a gente tem aqui, ó, perdeu uma base, uma excisão de base. Vamos dizer que aqui tinha uma timina e eu perdi uma timina aqui. E aí a gente vai ter enzimas então aqui, como as endonucleases, as DNAs glicosilases, que vão chegar aqui e vão reparar esse material genético. Então essas enzimas elas funcionam como se fossem sentinelas, tá? Dos cromossomos, evitando aí a duplicação de erros. Uma coisa interessante, pessoal, tá? É que existe uma proteína, tá? Chamada de P53. Vou escrever aqui. E essa proteína, quando a gente tem um erro nela, a gente pode ter a suscetibilidade para o desenvolvimento de câncer, tá? Principalmente os cânceres malignos. Por quê? Essa proteína P53, quando vai ocorrer a duplicação lá da célula, antes da célula se dividir, essa proteína ela migra para o núcleo. Então ela está aqui, ela vai migrar para o núcleo celular. Ó. Quando a P53 migra para o núcleo, o que ela vai fazer aqui dentro? O que ela vai fazer aqui? Ela vai fazer uma varredura dentro do núcleo. Ela vai fazer uma varredura aqui dentro do núcleo. Tá? Então ela está aqui dentro. Beleza, galera? Ela vai fazer aqui... Ela vai fazer uma varredura em todo o material genético. E vai falar, ó, tá legal. Não tem erro nenhum. E a partir desse momento, a célula é capaz de completar a sua divisão celular. Então, quando a gente tem uma alteração na proteína P53 e ela deixa de executar essa função de modo primordial, se tiver um erro aqui, ou um oncogene sendo expresso, essa informação vai ser passada para frente. E isso está ligado à suscetibilidade e a um mecanismo que a gente chama de tumorigênese. Tá? Em alguns casos, essa tumorigênese, o que significa isso? É um mecanismo por trás de desenvolver um câncer, um tumor numa célula. Tá? E a carcinogênese. Beleza? A carcinogênese é quando esse tumor ele tende-se a se diferenciar numa forma carcinogênica maligna. Tá? Interessante que o nosso corpo produz diariamente células com defeitos, células cancerígenas, mas o nosso sistema imune é capaz de controlar isso aí. Tá? Então faz a verificação, vê que a célula está
agindo, está velha, está senescente, está trabalhando de modo errado, o sistema imunológico elimina essa célula através de um mecanismo chamado citotóxico, levando essa célula a um processo apoptótico. Às vezes a célula ela entra em apoptose por conta própria. Tudo bem, pessoal? E aí, finalizando, a gente tem os mecanismos de recombinação, que são muito importantes. Então imagine que se na nossa espécie a gente tivesse uma suscetibilidade para o vírus tipo A. Estou dando um exemplo aí. E aí o vírus tipo A começa a espalhar no mundo. Se a gente não tivesse, se a gente não ter pequenas sutilezas na nossa alteração do nosso material genético, ia matar todo mundo da nossa espécie, porque a gente tinha essa suscetibilidade dentro do nosso DNA. Então a recombinação, além de servir também para reparar o DNA, tá? Quando ocorre quebras de fita dupla, principalmente, ele rearranja sequências de DNA, tá? Ele pode fazer a troca de informações entre diferentes cromossomos, ele faz um embaralhamento das informações, tá? Tudo isso fazendo com que aumente a nossa variabilidade genética. Então, quando ocorre um dano no DNA, vou desenhar para vocês aqui, ó. Eu tenho um DNA, uma fita de DNA, fita dupla. Então, imagine que de repente, tá? Eu cheguei aqui e essa fita se quebrou aqui ao meio. Olha só, pessoal. Quando eu tenho esse tipo de ruptura aqui, que a gente vai formar duas fibras, ou seja, quando eu tenho uma ruptura de fibra, aqui eu posso tornar o material genético suscetível a inúmeros erros. Então eu tenho uma série de enzimas, tá, que vão participar aqui, juntando novamente essa estrutura, tá, recolocando os segmentos gênicos, tá, impedindo o erro. Então a recombinação é um fator essencial para a perpetuação e pela variabilidade das espécies, pela variabilidade gênica. Beleza, galera? Então esse é o fim do nosso terceiro bloco. Espero que vocês estejam entendendo a aula e tomem uma aguinha que eu vou voltar para a gente finalizar aí. Eu vou voltar para a gente finalizar a parte de núcleo. Beleza, galera? Abração, até daqui a pouquinho.